O Pensieiro, Jardim Desencanto, o dever e procissões com palhos e cônegos, lá fora. E um circo vago e sem mistério, urbanos apitando nas noites cheias. Mamãe chamava-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. O anjo do Senhor anunciou a Maria que estava para ser a mãe de Deus. Vacilava o morrão do azeite bojudo em cima do copo. Um manequim esquecido vermelhava. Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres não têm pernas, são como o manequim de mamãe até embaixo, para que pernas nas mulheres, amém. Bom, o que é isso, né? Vamos explorar por partes. Jardim Desencanto. E aqui nós podemos perguntar, Jardim Desencanto, jardim que causou a ele desencanto? Jardim que causou a ele desencanto ou jardim que viu o seu desencanto? E aí, é claro, a primeira pergunta que nós temos aqui é desencanto com o quê? Desencanto com a vida, desencanto com as esperanças, desencanto com o próprio jardim, desencanto com os santos e com a igreja, porque esse capítulo ele fala sobre isso, né? Lembre-se que o nome do capítulo é O Pensieiro, né? Pensieiro, é claro, é uma palavra que não existe no português, mas nós temos, sei lá, o penseiro, por exemplo, o pensador, né? E por que pensieiro? Tem a ver com a palavra piedoso também. O dever e procissões com palhos. Lembre-se que palho é esse, a gente chama de sobrecel, né? Essa cobertura assim, né? Como aquelas, sei lá, aquelas barracas de praia. Sabe aquelas barracas de praia grande assim? Só que, é claro, ela é portátil. Então, cada um vai segurar num desses quatro suportes, né? E conforme o padre vai em algum lugar, nós temos nós temos as pessoas carregando o palho, né? Como se fosse uma enorme, sei lá, sombrinha, né? Um enorme guarda-sol, vamos colocar assim. E geralmente esse palho, ele é quando... Porque quando o padre sai na rua, assim, tipo, para o padre não pegar sol. Não, ele tá levando a custódia. Custódia é aquilo que carrega a hóstia, né? Ostensório é um outro modo de dizer. Então, por exemplo, no capítulo 30 de Dom Casmurro, nós vimos que estava lá o Bentinho com o José Dias caminhando, quando de repente passa lá o padre e as pessoas vão carregar o palho, né? Então tem todo um movimento, toda uma procissão para dar acho que é a extrema unção a um doente lá que tá para morrer, né? E deu o Pádua e o José Dias acabam até brigando por quem ia segurar o palho, uma das varas do palho. Porque, é claro, também é uma posição ali, né? Na igreja, a mesma coisa que você, sei lá, fazer parte do coral, sei lá o que, né? O dever e procissões com palhos e cônegos lá fora. E um circo vago e sem mistério, né? Circo sem mistério, porque ele era uma criança e o circo aparecia como toda uma vida da qual ele não conhecia, e hoje ele já sabe que circo é um bando de gente tentando ganhar dinheiro, vindo de uma cidade ou de outra. E por que vago? Né? Vago porque ele está nesse jardim. Então vamos lá, sempre tentativas, né? Sempre estamos apostando aqui no significado. Ele está nesse jardim, ele está descrevendo a sua experiência religiosa e de lá ele vê o circo, o vago e sem mistério. Urbanos apitando nas noites cheias. Urbanos, lembre-se que são os policiais, né? Então parece que ele não está falando de um momento específico, ele não está aqui no jardim e ele está vendo tudo isso. Porque nas noites cheias, então parece que isso daqui não é uma experiência, mas é digamos assim,
um grupo de experiências todas juntas, né? Mamãe chamava-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. De mãos grudadas, é claro, a criança vai ficar com essa imagem, né? Você tem que ir pro oratório de mão grudada porque você tem que colocar as mãozinhas assim, né? É claro que não é o oratório que tem as mãos grudadas. Vacilava o morrão do azeite bojudo em cima do copo. Aqui parece já que ele está falando de uma experiência em específico. Por quê? Morrão é essa... a gente pode falar murrão também. É essa mecha queimada, né? Então, por exemplo, você tem uma vela e aí a vela vai queimando, 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 queimando e aí fica essa mecha já queimada, né? Eu acho que antigamente o tecido, ou sei lá o que, era diferente. Por quê? Porque eles tinham até um tipo de tesoura para cortar o murrão e avivar aquela chama, né? Então parece que agora o nosso narrador está dentro do oratório, tá lá com as mãozinhas postas, a mãe dele o obrigou a ir lá para rezar, e ele tá olhando ali para como é que é? O que ele fala aqui, que viu aqui? Um azeite, né? Um pote de azeite, lembre-se, nós estamos falando de uma lâmpada no sentido antigo da palavra, e o murrão queimando, né? Então ele não está prestando atenção na fé, é claro, ele está prestando atenção no que ele está vendo ali na frente. Vacilava porque a luz vacila, e aí toda a luz do quarto vai vacilando, do quarto de rezar, vamos colocar assim. Mamãe chamava-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. O anjo do Senhor anunciou a Maria que estava para ser a mãe de Deus. Vacilava o morrão do azeite bojudo em cima do copo. E aí começa a formar uma imagem, efetivamente. Um manequim esquecido vermelhava. Um manequim esquecido vermelhava. Aqui nós já podemos inferir que ele estava falando de uma das imagens, né? Um dos ícones, né? Vermelhava por quê? Vermelhava por causa da luz, a chama, né? E aí ele chama de manequim porque aquilo ali para ele não representa, por exemplo, Maria, não representa uma santa, não representa a mãe de Deus. Representa uma estátua, parece um manequim que a minha mãe tem, né? E aí ele continua. E aí no próximo é uma fala, ele está rezando e mostra muito bem a digressão de uma pessoa rezando e não prestando atenção, né? Então ele, no meio da oração ele começa a pensar em outras coisas. Senhor convosco, então nós estamos no meio da oração da Ave Maria, claro. Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres não têm pernas, são como o manequim de mamãe até embaixo, né? Será que ele está falando das mulheres da vida real, que elas não têm pernas porque elas têm os vestidos, ele não consegue ver as pernas? Assim como essa imagem talvez seja só o busto, né? E aí não tem perna por causa disso. Para que pernas nas mulheres? Amém. Então, por que mulheres em geral teria pernas? Porque essa imagem de escultura teria pernas. Amém. Né? Agora vamos pegar toda essa experiência, vamos ler mais uma vez. O Pensieiro, Jardim Desencanto, o dever e procissões com palhos e cônegos, lá fora, e um circo vago e sem mistério, urbanos apitando nas noites cheias. Mamãe chamava-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. O anjo do Senhor anunciou a Maria que estava para ser a mãe de Deus. Vacilava o morrão do azeite bojudo em cima do copo. Um manequim esquecido vermelhava. Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres não têm pernas, são como o manequim de mamãe até embaixo. Para que pernas nas mulheres? Amém. Okay? E ainda ficou aberta essa questão que talvez fosse efetivamente um manequim, né? E aí a gente teria que entender por que o manequim estava ali perto do oratório, mas poderia ser também. Então ele está se distraindo somente com o manequim e não tem imagem nenhuma. Lembre-se, esse tipo de incerteza vai ser a coisa mais comum aqui, né? Isso não é culpa nossa, isso é culpa do escritor, né? Que deixou as coisas extremamente vagas, deixou muita liberdade para ele e muita responsabilidade para nós de preencher essas lacunas.